Excelentíssimo ministro Antônio Saldanha, presidente dessa egrégia sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, meus respeitos, eminente desembargador. É aquele negócio, eu falo que eu sou provinciano, então a gente tem um hábito mais lá do que cá. Ministro Sebastião Reis, os meus respeitos, eminente ministro Nefe Cordeiro, eminente ministro Rogério Schietti, excelentíssima senhora subprocuradora da República, senhoras e senhores advogados, para Clara, doutora Ana Clara, que oficia no feito para o qual eu trago a apreciação de Vossa Excelência esse pleito, na condição de patrona da assistente do Ministério Público. Excelência, no ano de 2005, em Maringá, um auditor federal foi abatido a tiros. 5 disparos de arma de fogo ceifaram a vida de Antônio Sevilha. No fluir do procedimento, aspas, investigatório, apontou-se para o meu cliente como sendo o mandante desta empreitada e teriam sido identificados seu longa-manos, assim como o intermediário. Houve um decreto de prisão temporária e aí vem uma questão. O ministro Nefe, então desembargador federal, concedeu a ordem e determinou a soltura do hora paciente lá no TRF 4. Está. Eu tenho que ser muito honesto, porque o que vou trazer aqui é de uma gravidade muito grande. Mas sabe por que eu sei disso, Excelência? Porque o juiz de piso perseguiu de todas as formas tirá-lo do processo. No nosso sentir, uma vez que em habeas corpus Vossa Excelência decidiu lá no TRF4, não estaria impedido. Mas deixa eu evoluir que eu vou chegar, porque citei Vossa Excelência. Restaurado o status libertatis, a marcha processual tramitou sem qualquer percalço. E um detalhe, ministro Saldanha, eu disse na frente do juiz federal, eu falei isso na sustentação oral, que eu juntei o vídeo dela no nosso recurso ordinário, e eu reitero aqui perante esse egrégio tribunal. Eu tenho um juiz federal que é MPF Futebol Clube. A denúncia vazada tinha um motivo torpe, o recurso e a qualificadora para cobertar um outro crime, além de uma formação de quadrilha. O juiz anterior ao que preside hoje o feito, afastou no recebimento da denúncia, ministro Sebastião, a qualificadora inerente à cobertada do crime e a formação de quadrilha. O magistrado que hoje preside esse processo, fazendo o Nelson Hungria induvidosamente da pirueta na sepultura e sem pretensão estampada pelo Ministério Público, em momento algum, inseriu a qualificadora da futilidade. Eu tenho 30 anos que eu estou tentando aprender a advogar. Desfilaram aqui extraordinários advogados. Eu sou um aprendiz nesse negócio, mas tem 30 anos que eu exerço o Ministério no Tribunal do Júri. Eu nunca vi um trem dessa jaez. Recurso em sentido estrito manejado, processo julgado pelo tribunal, mantida incólume, inatacável, tocável a sentença vergastada, há recurso especial pendente de apreciação. O processo desceu e num determinado ato processual, o meu patrocinado, hora paciente, não foi encontrado. Bem, todos nós sabemos, exceto o juiz federal, ministro Saldanha, que hoje para fazer júri não precisa do réu estar lá presente. Basta a sua intimação. O réu não está obrigado a estar presente na sessão de julgamento. Decretou o magistrado a sua prisão. Sua Excelência, o advogado que me antecedeu, o doutor Santiago, manejou um habeas corpus, uma peça muito bem feita, que foi negada no TRF4. Eu assumi a partir de então e ingressei com recurso ordinário. Sua Excelência, o ministro Nefe, concedeu a liminar e determinou a soltura. Só tem que nesse ato, o que acontece? No dia 20 de agosto do ano pretérito, o juiz federal da terceira vara da subseção judiciária de Maringá instala a sessão do júri. Bem, tem um Código de Processo Penal de Maringá, porque o brasileiro ele não conhece. O artigo 463 do Código que eu conheço, que eu estudei, que é lecionado por todos vós e que nós recebemos, ministro Saldanha, diz que para instalar a sessão tem que ter 15
Ele instalou com 9. Ele previamente, ministro Schietti, sorteou suplentes. Eu não conheço isso no CPP brasileiro. E por que eu reclamo isso? Porque há casos, inclusive, que o desmembramento pode se dar em razão da composição do Conselho de Sentença. Não mais das escolhas, mas pelo fato de não se alcançar o quórum. Sua Excelência, além disso, ministro Saldanha, submeteu a todos nós a uma carga de trabalho absurda, irracional. Nós começávamos as sessões no primeiro dia, às 9 horas, findamos às 2 da manhã. No segundo dia, por volta de 11, findamos às 3 da manhã. E assim foi até a hora que, um relato que tenho que fazer, a entrevista reservada, ministro Sebastião Reis, foi permitida. Quem esteve com o réu, ora paciente, ora recorrente, aliás, foi minha sócia e consorte, Claudineia Carla Calabunde. Durante o interrogatório desse nosso patrocinado perante o juízo monocrático, quando o sumário de culpa, durou 5 horas. E nós precisávamos apresentar ao recorrente aqueles elementos probatórios. Ela foi submetida a 3 horas e meia dentro de uma sala de 2x1 sem ar-condicionado. Posteriormente, como o habitáculo onde estava sendo realizada a entrevista, havia a percepção do áudio da sessão, com um detalhe, ele desmontou a secretaria para fazer o júri, porque a Justiça Federal não tem sede, não tem local, não tem plenário. A advogada Claudineia Carla Calabunde foi colocada numa cela juntamente com o réu. E por lá ficou mais 2 horas. O juiz começou a interrogar um dos réus à meia-noite. Eu parei de perguntar às 5 da manhã. Ele retornou, ministro Saldanha, às 10. Meu cliente não dormiu 2 horas. KGB em si é fichinha perto dessa técnica de interrogatório de privação do sono. Fichinha. Eles são infantis. O que nós fizemos naquela oportunidade? Abandonamos o plenário. Porque não haverá juiz que vai impor, submeter um cliente que eu represento a tal sorte de tortura sem ter uma reação imediata. E essa nossa ação gerou a prisão do Corréu. O cidadão Fernando Rané hoje está preso porque eu abandonei o plenário e a defesa dele acabou acompanhando. O móvel da prisão do Corréu, e aqui, ministro Saldanha, ministro Schietti, ministro Sebastião Reis, porque Sua Excelência já se declarou impedido em face de ter julgado lá atrás. O que fez o juiz? Algo que eu nunca tinha visto até hoje na minha vida. Um reforço, o tópico é do reforço da preventiva. Bem, ele nunca havia falado em garantia da ordem pública. Seria só a aplicação da lei penal. E ele traz à baila a conveniência da decisão criminal. Excelências, quem é do júri, e eu sou, e há muito tempo faço isso, conhece como é que é o procedimento. Na sessão anterior, tanto quanto nessa, não obstante prever a lei que ele tem o direito de perguntar, eu muitas vezes vi juiz ler o depoimento e deixar a cargo das partes, não no sistema inquisitivo, mas no sistema acusatório. O magistrado, ministro Saldanha, perguntou por 10 horas ao delegado de polícia. 20 no total. 20. Ele prendeu um advogado dentro de um plenário, na minha banca. Ao fundamento, nós tínhamos tirado foto de um jurado. E eu vou até dizer, e se eu tivesse mandado filmar, não fotografar, filmar, sabe por quê, excelências? Os jurados estavam dormindo. E seria a minha palavra contra o do jurado. Mas não fizemos isso. E aí, ministro Saldanha, eu começo a ficar mais preocupado ainda. Porque, eu não sei, ministro Sebastião, foi uma conversa de bate-papo, então talvez eu seja deselegante falar isso, mas eu sei que o patrão da assistência ia conversar com a excelência ontem. Porque ele conversou comigo e falou. Queria despachar com a excelência sobre esse processo. O juiz da causa, ontem à tarde, mandou para Vossa Excelência a ata do júri que foi dissolvido o Conselho de Sentença agora. No meio do júri, o meu cliente se ajoelha e diz, graças a Deus alguém está falando a verdade. Eu quase estrangulei o indivíduo, eu voei na garganta dele, porque estava meio longe, não deu para pegar o pescoço do miserável.
O juiz o ademoestou, falei, excelência, não vai se repetir, nada além disso. Graças a Deus alguém está falando a verdade. Passado um tempo, um jurado, nós não identificamos, houve esse zelo, disse que estava sendo encarado pelo meu cliente. Nós fizemos o júri na Justiça do Trabalho, no auditório, não no plenário. A posição em que o réu ficava com sede de sentença atrás dele, estava sentada a mulher do meu patrocinado. E óbvio que eu não vou ficar olhando para a mulher dos outros, eu estou olhando para a minha esposa. E ia ser o foco do meu cliente. Pois bem, o jurado ou a jurada depois teve um surto devidamente atestado por médico e houve a dissolução do conselho de sentença. Sua Excelência pegou esses fatos e relatou. Eu queria saber qual que é o interesse dele, tamanho, em não ver o réu, ora recorrente, em liberdade. Que percorreu 15 anos de um processo, 14 deles em liberdade. Ele trouxe a colação, quando negou-se a cumprir a ordem do ministro Neff, na liminar, que ele fez um, aspas, reforço de preventiva. Por isso que eu tomo a liberdade, Excelência, de pedir aqui que tal matéria seja apreciada por Vossa Excelência também. Porque eu dei causa à manutenção da prisão do meu cliente. Instala uma sessão com 9, tem que ser 15. Submete todos os presentes a um regime de trabalho. E um detalhe, eu pelo menos tenho que bater palma para ele. Dessa vez nós começamos às 8h15 para às 9, todos os dias. Ele aprendeu que estava fazendo besteira. Mas está buscando, com as informações que foram lançadas hoje, isso chegou, ministro Saldanha, no gabinete de Vossa Excelência, de ontem para hoje. Ele faz o encaminhamento e o interessante, ele tira fotos, ele mandou fotos do advogado que ele prendeu. Ele deu voz de prisão para o doutor Emerson, conselheiro da subseção de Maringá. Sabe por quê? Porque teria fotografado os jurados. Quem tirou a foto fui eu, de uma televisão onde aparecia o doutor Emerson. Pediu 1 milhão de desculpas. E agora traz à baila esse assunto no sentido de buscar prejudicar o recorrente, mantendo a sua segregação. Eu não consigo, sinceramente, entender isso. Qual que é a paixão, desculpa a expressão, qual que é o tesão desse magistrado pela segregação do réu? Eu não consigo contemplar, ministro Schietti, em 14 anos, esse moço nunca teve um percalço na instrução criminal. Ele não foi encontrado. Faz o júri sem ele. Prende. Faz um punhado de bobagem, besteira na condução do processo. Reforça a preventiva. O jurado passa mal e agora nós somos responsáveis. O que eu vim pedir a essa egrégia turma, Excelência, é que seja respeitado, primeiro, o princípio da presunção de inocência. Segundo, que Sua Excelência entenda que impõe-se no julgamento de qualquer causa algo que ele não está sendo, imparcial. Eu necessito, eu reclamo, eu clamo, eu imploro por imparcialidade. E quando eu abandonei o plenário, é porque eu tenho certeza, Excelência, se fosse o parente, Deus livre e guarda, de qualquer um de vós, com os glúteos depositados no pelourinho do Banco dos Réus, o que queriam ali no plenário seria um advogado a um pé de couve. Eu sou advogado. É o primeiro júri desse cidadão. Primeiro. E ele teve azar de fazer comigo. Agora, o azar de fazer comigo é porque ele não respeita algo chamado Constituição, Código de Processo Penal. O que eu peço a vós é que o recurso seja ratificado, a liminar, concedida pelo ministro Neff, e que se alcance também o fato da vida que ele trouxe para o processo. Não fui eu, foi ele. Quando manteve a prisão. Muito obrigado, desculpa qualquer excesso, para explicar a Vossa Excelência. Eu ia deixar o julgamento lá para vir fazer a sustentação oral. Só tem que ir no domingo, parece que nós temos uma crise no 6º dia lá, houve a dissolução do Conselho de Sentença porque o jurado passou mal. Mas eu viria aqui buscar uma liberdade, Excelência, que eu ainda entendo imperiosa, que eu respeito e acato as decisões da Vossa Excelência. Muito obrigado.